Fala, nação rubro-negra, sou eu, Dr. Caveirinha, do Clube de Regatas do Flamengo, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão queridão. E as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo envolvem a área hospitalar, envolve a medicina, envolve jogadores lesionados. Nessa segunda-feira, tivemos a triste notícia de mais um jogador lesionado. Será que ele está fora da temporada? Quem é o jogador? É claro que vocês já sabem. Estou falando do Luiz Araújo, né, gente? Foi diagnosticado uma lesão no Luiz Araújo e eu vou contar para vocês que lesão é essa, quanto tempo o jogador vai ficar de fora, se ainda pode jogar a temporada pelo Flamengo. O Flamengo entregou a lista de inscritos na Libertadores da América e tem mais um jogador que não foi inscrito, justamente porque também está fora ou pode ficar fora da temporada pelo Flamengo. Enfim, é muita coisa, gente. É muita coisa para a gente conversar aqui. São muitas as notícias que a gente tem para trazer para vocês sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Infelizmente, nem todas as notícias são notícias boas, são notícias que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. Casos de lesão tem que ser investigado. Alguma coisa tem que ser feita dentro do Flamengo, porque é o clube que mais se lesiona. Tá claro para mim, o técnico Tite disse ontem na sua coletiva que ele não poupa ninguém. Ele colocaria em risco o seu trabalho poupando os jogadores. Talvez seja esse o real motivo da gente ter tantas lesões no elenco rubro-negro. A falta de um planejamento para dar rodízio aos atletas. Aí eu sei que já vai vir alguém aqui e vai dizer o seguinte: ô Fabrício, o Jorge Jesus não fazia rodízio, o Jorge Jesus não poupava ninguém. E aí eu vou falar pela milionésima vez. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. William Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Gabigol. Esse era o time base do Jorge Jesus. Essa era a equipe titular de Jorge Jesus. Dos mais de 60 jogos que o Jorge Jesus fez pelo Flamengo, essa equipe, a titular, jogou apenas 8 vezes, saindo com esses 11 que eu acabei de citar agora para o começo da partida. Jorge Jesus poupava sim, fazia rodízio sim, mas era um rodízio planejado, um rodízio consciente, onde ele trocava no máximo 3 peças por jogo. Mas ele descansava os caras sim. E vejam que na gestão do Jorge Jesus, a gente teve poucas lesões. Ele conseguiu administrar muito bem a questão das lesões dentro do elenco. E olha que naquela época, em 2019, nós tínhamos um elenco muito mais enxuto, tanto de quantidade quanto de qualidade de atletas. Talvez por isso, inclusive, a gente não tenha vencido o Liverpool no Mundial de Clubes. Agora, o Flamengo já tem Everton Cebolinha, Matias Vinha e Pedro, que só voltam a jogar no ano que vem. Temos o Michael, que nem inscrito na Libertadores foi. E agora o caso do Luiz Araújo. Mas vamos lá. Antes da gente abordar tudo isso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos. Também peço para que você se torne membro VVP. É apenas R$ 1,99 e você vai ajudar o nosso canal a permanecer aqui, trazendo para vocês a verdade sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Aliás, por falar em verdade, hoje algumas pessoas ficaram um pouquinho chateadas comigo porque eu coloquei na thumbnail que o Tite não era mais treinador do Flamengo. Me dá alguns minutos para eu poder explicar para vocês. Eu não fiz um clickbait ou um clickbait, como vocês dizem aí. Acontece que eu sou jornalista, mas antes de ser jornalista, eu sou torcedor rubro-negro. E como torcedor eu fico indignado, eu fico chateado, eu fico pé da vida, assim como vocês aí do outro lado. E a thumbnail eu deixo para fazer depois que eu já gravei o vídeo. Então eu estava ouvindo o vídeo e estava vendo os lances do Flamengo aqui no meu monitor, aqui do ladinho. E eu fiquei vendo que o Matheus Bach estava o tempo todo ali na beirinha de campo. E aí eu fiquei com raiva, porque o técnico do Flamengo é o Tite, é o experiente Tite. E hoje é o Matheus Bach que está dirigindo a equipe do Flamengo. Na ânsia da raiva, do sentimento de raiva mesmo que eu estava sentindo no momento, eu quis atacar o Tite e dizer para ele que ele não é mais o treinador do Flamengo. Em momento nenhum passou pela minha cabeça sugerir que o Tite teria caído. Só que eu sou culpado sim, porque como jornalista, ainda como torcedor, eu tenho que deixar as coisas bem claras para vocês. E se vocês não entendem o recado que eu estou tentando dar, a culpa é só minha. Então, nação, vocês me conhecem, sabem que eu não faço sensacionalismo, que eu não conto mentiras e nem faço clickbaits. Eu tentei mandar um recado, eu tentei ser agressivo, porque o sentimento que eu estava naquele momento era um sentimento de revolta.
Porque o Tite foi campeão do mundo, montou boas equipes no Internacional, no Grêmio, no Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, chegou à Copa do Mundo pela seleção brasileira e disputou 2 Copas, teve o melhor ataque das eliminatórias, nas 2 eliminatórias que participou. Então, assim, se fosse o Tite, o cara que tivesse mesmo trabalhando ali no Flamengo, a gente não estava na situação que a gente está. Gente, a gente é o 13º colocado no retorno do Brasileirão. De 21 pontos possíveis no retorno, nós conquistamos apenas 8. Foram 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. A gente tem mais derrota do que vitória. A gente marcou 8 gols e sofreu 10. O saldo nosso é negativo de menos 2 gols no retorno do Brasileirão. Enquanto isso, o Fortaleza do técnico Vojvoda, com muito menos investimento do que a gente, é o líder do retorno com 16 pontos. O Palmeiras está na 2ª colocação com 14 pontos. E o Botafogo na 3ª com 13 pontos. E nessa amostragem, do 1º ao 3º colocado, nós temos um clube que não tem o investimento do Flamengo, que é o Fortaleza, mas tem um baita de um treinador, tem um clube e um elenco todo voltado para um objetivo. Temos o Palmeiras, que é mega milionário como o Flamengo, que foi eliminado da Copa do Brasil e voltou todas as suas atenções ao brasileiro. E temos o novo rico do futebol sul-americano, Botafogo, que está ali com 13 pontos, com um elenco todo voltado para um objetivo. E o Flamengo, que tem todas essas características, tem um baita treinador, hoje ele é horroroso, hoje ele é fraco, o desempenho é ridículo, porque ele bota o filho dele no comando do clube. Mas ele mesmo tem credenciais para ser chamado de baita treinador. O Flamengo tem um baita treinador, tem um baita elenco, tem um baita dinheiro, ou seja, tudo aquilo que reúne os 3 primeiros colocados do retorno, e o Flamengo, 13º colocado. Essa minha insatisfação enquanto torcedor rubro-negro me traiu e me fez colocar uma thumbnail achando que eu estava mandando um recado para o Tite, de certa forma agredindo, mas não agredindo fisicamente, moralmente, não, agredindo assim, chacoalhando o Tite, mas algumas pessoas entenderam que eu estava me referindo ao Tite não ser mais o treinador do Flamengo. Não foi isso. Mas a culpa não são daqueles que pensaram diferente, não. A culpa é minha. Existe um ditado que diz assim, eu sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende. No jornalismo isso não funciona. Eu tenho que revisar as minhas thumbnails antes de colocá-las no ar. E aí o que aconteceu? Eu coloquei o vídeo e fui para academia. Lá na academia que eu fui ver a reação de algumas pessoas e entendi. E me solidarizei com essas pessoas. Eu tirei a thumbnail na hora que eu percebi, deixei sem thumbnail, mudei o título, e só quando eu cheguei aqui no estúdio que eu fui refazer a thumbnail e fazer tudo. Então, eu peço a vocês desculpa, porque eu não vi a thumbnail do jeito que algumas pessoas viram. Eu estava com raiva, eu queria cometer um ato de rebeldia, de chamar atenção, de brigar por aquilo que é o correto. Eu não quero o Matheus Bach no comando do Flamengo. Matheus Bach é pinto ainda. Não é galo, é pinto. Né? Ele tá começando na carreira. Eu prefiro o Vojvoda, velho, ao Matheus Bach. Se é para ter um treinador inexperiente, que a gente tenha o Vojvoda, que pelo menos já dirigiu a equipe do Fortaleza e muito bem nesses últimos anos aí. Então a minha revolta é do Tite ter aberto mão de ser treinador do Flamengo para entregar para o filhote. Esse é o meu problema. E também não estou agredindo o Matheus Bach, né? Teve uma pessoa que falou assim, você ia gostar se falasse do seu filho? Gente, quando você está em exposição, você tem que aceitar. O Matheus também foi muito criticado quando sentou aqui, mal de Matheus, né? Quando sentou aqui do meu lado, foi muito criticado. E a gente tomou as críticas por crescimento. Eu sou criticado o dia inteiro. Vocês que sabem da minha índole, há mais de 9 temporadas aqui cobrindo o Flamengo, alguns de vocês me xingaram, se desinscreveram do canal por causa de uma frase numa thumbnail. Então é natural quem tem a imagem pública ser criticado. Muitas vezes pesam demais a mão. Por exemplo, comigo não tem perdão. Eu vejo outros canais aí 300 vezes maior que o meu, falando bobagem. Outro dia teve um aí que falou que o Claudinho estava contratado. Vai na minha, vai que eu sei o que eu estou falando. Claudinho é praticamente jogador do Flamengo. Ninguém pesa a mão com o cara. Comigo não, qualquer deslize, pesam a mão. Foram 10 pessoas que se desinscreveram, 3 deixaram de ser membros. Tá ligado? E não foi a minha intenção. Eu queria muito ter tido o voto de confiança de vocês nesse aspecto, nessa situação. Mas tudo bem, eu entendo. Então, quando eu critico o Matheus Bach, é porque ele é uma figura pública, está
num emprego que é de uma figura pública e ele vai receber críticas. Agora, eu sei que o Tite é um baita de um pai, foi um baita de um filho, é um baita de um avô. Caraca, a coisa mais linda do mundo é ver pai e filho trabalhando. Eu sei, eu trabalhei com meu filho aqui. É gostoso, a gente fica muito... Sabe, mas eu não tô criticando o filho do Tite, eu tô criticando o profissional que o Tite colocou lá e que ele só colocou lá porque é filho dele, porque ele escanteiteou o Kleber Xavier, que foi o braço direito dele a vida inteira. Quando ganharam no Grêmio, quando ganharam no Inter, quando ganharam no Corinthians. E ele quer fazer o filho dele treinador. E aí ele tá usando o Flamengo como experiência pro cara. E isso me revoltou. Então, atumbineio, gente, me perdoem, culpa minha. Mas do fundo do meu coração, o recado que eu queria mandar era outro. Era pro Tite, não era para deixar transparecer o que transpareceu. Os dados que eu acabei de trazer para vocês aí, se não revoltam vocês, a mim revolta demais. E tem muita coisa no Flamengo que está revoltando hoje. Esse planejamento ridículo do Tite é outra coisa que não dá para entender. E na coletiva, ele só repassa a culpa. Já repararam? A culpa é da preparação física. Ontem ele nomeou bem. É preparação física e departamento médico. Por isso eu tô aqui encarnado no Dr. Caveirinha. Porque o Dr. Caveirinha hoje no Flamengo, apesar dele não fazer cirurgia, ele é o grande culpado pela campanha da equipe. Porque se a equipe joga bem e não ganha, como foi ontem, o Tite diz que a questão... O Tite não. O Matheus Bach diz que a culpa é das lesões, do calendário. Só o Flamengo tem esse calendário, só o Flamengo tem essa quantidade de jogadores lesionados. Outros clubes não têm. Somos só nós. Né, Matheus? Só nós. Bom, o Flamengo entregou a lista dos inscritos para as quartas de final da Libertadores da América. Nessa lista, nós temos apenas 3 modificações. O Alexandro entrou na vaga do Daniel Cabral, que foi negociado com a Estrela Amadora de Portugal. O Gonzalo Plata entrou na vaga do Vitor Hugo, que foi para a Turquia, emprestado no Göztepe. E o Charlie Alcaraz, que entrou na vaga do Igor Jesus, também negociado com o Estrela Amadora. Michael não entrou desta vez. Por quê? Porque o Michael, se voltar, volta só no final de outubro. É si mesmo, pessoal. Aquela certeza que a gente tinha antes e tal, ela não existe. Não existe certezas hoje sequer se o Nico vai conseguir jogar na quinta-feira. O departamento médico do Flamengo parece que ficou louco. Tá escanteado, tá sucateado, melhor dizendo. Os caras não sabem de nada. Os caras viraram um açougue. Lá virou um açougue. Chegou, a gente remenda e entrega. O Tite ontem deixou escapar na coletiva uma coisa que eu já contava para vocês. Antigamente o departamento médico segurava os atletas. Curou da lesão? Curou. Então agora vamos fazer fortalecimento muscular ou fortalecimento muscular na área atingida para você não voltar. Com o Tite não. O Tite cortou isso. Então o atleta tá pronto? Tá pronto. Vem uma bula junto com o atleta. A bula vem, e eu já contei isso para vocês há muito tempo. A bula vem dizendo o seguinte: jogador teve lesão X, pode jogar entre tantos e tantos minutos. Como foi o Arrascaeta ontem, cara? Era pro Arrascaeta jogar muito menos minutos do que jogou. Luiz Araújo machucou, o Tite foi lá e botou. O Tite foi lá e colocou. Correndo o risco do Arrascaeta lesionar. E o Tite, inocentemente ou não, admite isso na coletiva. Diz, corremos o risco, deixamos ele jogar mais do que ele devia, porque o jogo merecia. Como assim, cara pálida, o jogo merecia? O jogo merecia na hora que o Luiz Araújo machucou? Antes do jogo não merecia o Arrascaeta. O Luiz Araújo machucou, vamos arriscar o Arrascaeta. Sabe, são umas decisões que eu não consigo entender, por isso da minha revolta. Por isso da minha revolta. É o pior planejamento. O jogador do Flamengo agora sai do departamento médico com bula, porque o Tite fica atazanando. O Tite reconheceu que tentou colocar o Nicolás de la Cruz em campo ontem, indo atrás do Nico. E foi o departamento médico que disse que ele não tinha condições. E o Tite disse mais, que quando libera, ele cobra desempenho ainda. Não é só liberar, vem cá, meu filho, vamos jogar ali. Tá? Não, ele cobra desempenho ainda. O Tite falou isso. Então o jogador já sai pressionado. E vou falar uma coisa pra vocês. Olhos abertos em Gerson e no Bruno Henrique. O Fabrício Bruno, sentindo dores, foi pro jogo. Arrascaeta, com a bula deste tamanho, foi pro jogo. Bruno Henrique, com dores, foi pro jogo. Abram os olhos que vai ter mais estouros aí. Ah, já vem o canal do Zica, já vem o canal do Pessimista. Então não, patrão. Fica achando que tá tudo bonito aí, vamos empilhando o corpo lá no departamento médico.
Vamos empilhando o jogador no departamento médico. Porque enquanto a torcida fica caladinha achando que tá tudo bem, o Flamengo só vai perdendo jogador. Só vai perdendo atleta. Ah, mas é o Fabrício que é o pessimista. Mas lógico, 385 jogadores no departamento médico. E não para. Que horas que você que tá aí do outro lado vai acordar e vai começar a cobrar nas redes sociais do seu Tite, do seu Matheus Bate? Ah, o Fabrício não pode fazer nada. Pau no Fabrício. Agora, o Tite e o Matheus Bach, esse pode fazer o que quiser. A torcida não cobra, não fala nada, tá tudo de boa. 13º colocado no retorno com um time de 300 milhões, de 25, 28 milhões de reais a folha de pagamento mensal. Mas tá tudo bem, tá tudo limpo, não tem problema nenhum não. Bom, Charlie Alcaraz não foi julgado, confesso para vocês, estou procurando a intimação do Charlie Alcaraz até hoje, não encontrei lá no STJD, mandei um e-mail pro STJD hoje, liguei pro STJD hoje para saber do julgamento do Charlie Alcaraz e ninguém, nem quem me atendeu no STJD, soube me dizer quando vai ser e se vai ter mesmo o tal do processo contra o Charlie Alcaraz, que ele pode pegar aí de 2 a 12 jogos. Nem no STJD souberam me informar, pelo menos me disseram que amanhã eles podem me dar um posicionamento mais assertivo. Por hora, Charlie Alcaraz está liberado para pegar o Grêmio no próximo domingo. Vamos ver o que vai vir para mim amanhã para eu poder contar para vocês que o futebol brasileiro parece uma bagunça do começo até o final. E aí eu tô aqui de Dr. Caveirinha porque o Luiz Araújo, que ontem sentiu dor e mandaram o cara de volta. Ele com dor no joelho, mandaram ele de volta para o campo. Foi ele que falou, não dá, não aguento, porque queriam ele lá de qualquer jeito. Se ele é um pouco burrinho e obedece, se ele passa 3 minutos dentro de campo, arrebenta com o resto do joelho dele. Teve um jogador outro dia, o Matias Vinha, que já tinham feito todas as substituições, o Tite manteve ele em campo. Acabou de arrebentar o que já estava arrebentado. Graças a Deus que o Luiz Araújo não é o Vinha e saiu de campo a tempo. Mesmo assim, gerou esse comunicado aqui. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral, fratura na cartilagem do joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no DM rubro-negro. Ai, que medo! Seguirá o tratamento no DM rubro-negro. Pois é, nação. Uma artroscopia para uma pessoa comum, ela leva de recuperação para a prática de esportes de alto impacto de 3 a 6 meses. Obviamente que não é isso que vai acontecer com o Luiz Araújo. A tendência é que leve de 30 a 60 dias, 65, 70, pelo que eu andei conversando nos bastidores, a recuperação do Luiz Araújo. Então vamos lá. Ele ainda não fez a cirurgia, ele vai fazer a cirurgia. Então são 60 dias, na pior das hipóteses, a contar a partir do dia que ele fizer a cirurgia. Se a cirurgia dele for agendada para, vamos lá, quarta-feira é dia 18. Então, 18 de setembro, 18 de outubro faz um mês. Na pior das hipóteses, ele volta no dia 18 de novembro. No final. Isso se ele já voltar voando. Porque se precisar de um tempo ainda e tal, bababá, vai voltar lá no começo de dezembro. Então a gente pode conclamar que nós perdemos o Luiz Araújo nessa temporada. Não dá para contar com ele mais nessa temporada. Não tem como mais. Ele vai chegar na reta final. O Campeonato Brasileiro termina a primeira semana de dezembro. Ele vai voltar dia 18 de novembro. Então, até ele pegar ritmo de jogo, meus amigos, já era, tá fora da temporada. Não explicitamente, mas a verdade é que ele tá fora da temporada. Isso se ele levar 2 meses. Se por um milagre ele conseguir voltar um mês e pouquinho, o que eu duvido muito, porque o departamento médico agora tá entrando na berlinda porque o Tite tá denunciando geral, tá tirando dele e botando no Dr. Caveirinha. Então, se eles liberarem antes, talvez ele aproveite aí a reta final. Se não, já era Baubau -1. Michael também só volta se voltar para a semifinal da Libertadores, caso a gente vença o Peñarol, mas se Deus quiser nós vamos vencer. Graças a Deus que o Gonzalo Plata tá aí para poder substituir. Tem o Charlie Alcaraz também, que daqui para frente fica liberado para jogar todas as competições pelo Flamengo e vai poder revezar ali aquela posição do lado esquerdo. Podemos ver, por exemplo, um time do Flamengo com Pulgar, Nico, Arrascaeta, Charlie Alcaraz, Bruno Henrique e Gerson. Olha que meio de campo bom pra caraca, né? Vamos ver. Curta, comenta, compartilha. Quem se desinscreveu, meu pedido de desculpas. Se puder voltar, volte. Se não, respeite também.
torne-se membro VVP, senão o sonho acaba. Tamo juntos, esse é o canal Resenha Rubro-Negra, eu sou o Dr. Caveirinha, o médico mais rubro-negro do Brasil. Tamo juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negra!